Senhor presidente, muito obrigado, viu? Eu cumprimento a todos que acompanham agora essa sessão e eu retorno a essa tribuna para uma comunicação de extrema importância e que confirma o que, para descontentamento de alguns parlamentares, eu tenho afirmado aqui de forma reiterada e com veemência. É a questão dos royalties, é a questão do nosso estado do Rio de Janeiro. E para evitar o risco de uma eventual derrota no STF, 16 governadores de estados não produtores de petróleo, que estão hoje em Brasília, discutindo questões do Pacto Federativo, propõem abrir mão da distribuição dos royalties das áreas já licitadas. Eu confesso aqui que nos últimos dias, e nesses últimos dias de acaloradas discussões, daquela última tumultuada sessão do Congresso, eu confesso que nesses últimos dias, não partindo de mim, que já defendo isso há muito tempo, mas partindo dos próprios governadores, partindo do grupo de governadores que aí estão, é a coisa mais sensata que eu ouço nos últimos dias. Porque eu disse isso ontem e reforço, nunca o Rio de Janeiro e o Espírito Santo afirmaram que não queriam negociar os royalties do pré-sal. Nós entendemos sim, pelo contrário, a nova distribuição dos royalties deve ser discutida sim, uma nova riqueza, uma grande riqueza para o nosso país. Mas o ponto que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo jamais aceitou abrir mão foi exatamente dos contratos já licitados. Isso jamais o Rio de Janeiro e o Espírito Santo aceitou colocar em pauta. E com essa palavra, então, que nós ouvimos, já discutindo, já se pensando de abrir mão da distribuição das áreas já licitadas, eu repito, é o mais sensato que eu ouço nos últimos dias, partindo dos estados não produtores de petróleo. E isso demonstra, senhor presidente, que o Congresso Nacional não teve a esperada habilidade no exame dessa matéria. Repito o que já disse nessa tribuna. A votação daquela noite na sessão do Congresso, que derrubou o veto presidencial, foi um ato de violência contra os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Foi uma demonstração de força dos que podiam mais contra os que podiam menos. Era uma minoria enfrentando uma maioria. Foi, senhor presidente e senhoras e senhores, um momento triste para o povo fluminense e também capixaba, que viu no gesto das bancadas dos estados não produtores uma prática que não corresponde com o nosso pacto. Felizmente, os governadores perceberam o risco de uma derrota no Supremo Tribunal Federal e isso pôde, então, reabrir nova etapa de entendimentos. O gesto dos governadores de terem um encontro com a presidenta Dilma nos próximos dias, e espero que isso aconteça o quanto antes, eu até aproveito, senhor presidente, por favor, ajuste o tempo que foi colocado só 5 minutos e são 20 minutos. Por favor, obrigado. Então, o gesto dos governadores de terem, na verdade eu tenho mais, só vai prorrogar, eu tenho mais 15, tá bom? É que colocaram 5 e são 20, então não falei nem os primeiros 5, então eu tenho mais 15, isso, por favor. Obrigado, senhor presidente. Mais 5, senhor presidente. Desculpe, mas para respeitar o tempo, né? Muito bem. Certo que o senhor certamente prorrogaria sem nenhum problema, mas só para que a gente tenha um controle do que nós estamos fazendo, né? Bom, o gesto dos governadores de terem um encontro com a presidenta Dilma nos próximos dias, e espero que isso aconteça o quanto antes, confirma a necessidade de rediscutirmos o assunto em busca de um acordo que não imponha prejuízo a nenhum dos lados. Lamentavelmente, não fomos capazes de fazer isso aqui no Congresso.
E agora os governadores tomam para si essa tarefa. A iniciativa deles me causa alegria, por abrir nova possibilidade de resolver esse impasse de maneira democrática. Mas também traz tristeza por termos delegado aos governadores a missão que nos competia, a missão que era nossa, do Congresso Nacional. Mas, infelizmente, paixões, emoções moveram o debate, moveram a questão e acabou chegando ao que chegou. Entretanto, esse gesto chega em boa hora, pois a decisão adotada pelo Congresso Nacional causou prejuízos para além da perda imediata de 30% de receitas, no caso do Rio de Janeiro. Com a iminente perda de receitas, após uma perversa votação, o Estado do Rio recebeu ontem o primeiro alerta de uma agência internacional de classificação de risco. Atentem para isso. Ontem eu citei aqui a questão dos municípios, dos 87 municípios do estado do Rio de Janeiro que recebem o royalties do petróleo. Em alguns casos, 50% da receita do município é proveniente do royalties, que é uma, como nós já falamos, uma compensação. Mas desses 87 municípios e de alguns que têm até 50% da sua receita nos royalties, 60 e poucos municípios já podem os prefeitos vir a ser responsabilizados na questão da responsabilidade fiscal. Então, eu alertei sobre isso. E agora nós temos aqui o primeiro alerta de uma agência internacional de classificação de risco, a Fitch Resultados informou, com destaque em sua página na internet, que se o Rio não conseguir compensação financeira para as perdas dos royalties, pode sofrer rebaixamento na sua nota de crédito. A nota atual já é BBB, o mínimo para o Estado do Rio de Janeiro ser classificado em grau de investimento. A agência já manifestou a intenção de revisar a nota do Estado, pelo enfraquecimento do seu perfil financeiro, o que pode levá-lo a um rebaixamento e prejudicar a negociação e renegociação de futuros empréstimos. Também alertei aqui para isso, mas não fomos ouvidos. Agora, são os especialistas em análise econômica que fazem essa afirmação. Os prejuízos causados ao Rio de Janeiro e ao Espírito Santo, com repercussão em todo o país, transcendem a imediata perda de receita advinda do pagamento de royalties dos campos licitados. A confirmação das minhas previsões não me traz satisfação pessoal nenhuma. Não, pelo contrário, estou aqui fazendo o meu papel. Estou tratando a questão, me aprofundando na questão, contando com assessoria, contando com os prefeitos, contando com todos do Estado, para que a gente traga as coisas de maneira racional, verdadeira, inteligente. Então, o que eu já falei aqui em tantos pronunciamentos, está acontecendo agora, provando que eu estava com a razão. Mas, repito, isso não me traz nenhuma satisfação pessoal. Eu lamento que isso aconteça. Mas, por outro lado, também me enche de esperança. A esperança de que, sensibilizados, esta casa retome a responsabilidade de reparar esse atentado praticado contra 2 importantes estados da Federação. Confio neste Senado Federal para darmos início a essa tarefa. Afinal, esta é a Casa da Federação e nós somos os porta-vozes eleitos para representá-la. Então, esse é o meu apelo e eu quero que fique muito bem registrado essas questões e eu acho que o momento chega de emoções, chega de paixões, chega de discursos que possam até agradar os nossos eleitores. O meu discurso agrada os meus eleitores do Rio de Janeiro, com certeza. O discurso dos parlamentares dos estados não produtores também agradam os eleitores dos estados não produtores. Normal,
faz parte do jogo político, mas sem paixão e sem emoção. Eu coloco aqui mais uma vez, reitero aqui mais uma vez essa questão. E reforço também o que ontem falei para aqueles que não ouviram, a nossa questão do ICMS, que no caso do petróleo é cobrado no destino e não na origem. O Rio de Janeiro produz mais de 80% do petróleo nacional. E o ICMS é cobrado no destino, não na origem. Então, o Rio de Janeiro já deu, e muito ao longo desses 25 anos, a sua grande contribuição para os estados não produtores. Porque todos os estados não produtores arrecadam com o ICMS do petróleo quando chegam no seu estado. Todos. Então, o petróleo já está beneficiando todos. E o Rio de Janeiro deu a sua contribuição, e eu não me canso de falar que, ao longo desses 25 anos, aonde aconteceu a excepcionalização da arrecadação de ICMS do petróleo, o Rio de Janeiro, que por isso, fique bem claro, por isso recebeu a compensação do royalty, está também, além do passivo ambiental e social, no royalty também está a questão do Rio de Janeiro amenizar as perdas do ICMS. Mas não ameniza, não. Porque eu tenho dados, eu tenho números, ao longo desses 25 anos, o que o Rio de Janeiro recebeu de royalties é 20 vezes menos o que ele teria recebido de ICMS nesse mesmo período. Então, dizer que o Rio de Janeiro quer tudo para si, que toda a riqueza o Rio de Janeiro quer para ele, o Rio de Janeiro quer ser, enfim, que nós ouvimos aí nos muitos discursos, não é uma realidade. Porque o Rio de Janeiro deu, tem dado, e eu creio que sempre dará a sua grande contribuição para que o nosso pacto federativo ele seja respeitado. Então, era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado e a todos um abraço.